Sou o Tadeu Costa, médico fisiatra, especialista em dor. Dessa vez é para falar de um assunto que eu adoro, que é a reabilitação de um pós-AVC. A gente sabe que o AVC por si só já é um problema complicadíssimo. Muitas das pessoas que chegam no hospital com essa situação já chegam numa situação de urgência e às vezes emergência. Se você passou por uma situação parecida ou teve algum familiar que passou por uma situação parecida, você deve se lembrar de situações que a gente fica à flor da pele, é ou não é? Eu falo isso porque não só como médico, reabilitador desse cenário, na minha família já aconteceu e foi difícil. Por que que eu acho que é importante dividir tanto de uma maneira profissional como pessoal essa ideia de que o cenário da reabilitação médica de um pós-AVC, ele exige cuidados dentro do hospital, logo após o hospital e às vezes a médio e longo prazo. Sabe por quê? Porque a gente precisa de um olhar não só para a lesão, mas para a pessoa que sofreu aquele problema. A lesão, ela é muito particular. Às vezes, mesmo pequena, dentro da cabeça, gera um prejuízo funcional muito grande. Pensando assim, a ideia é lembrar vocês que quando a lesão é do lado direito da cabeça, a pessoa fica hemiplégica esquerda. E às vezes, quando a lesão é do lado esquerdo da cabeça, a pessoa fica hemiplégica direita. Então, a lesão afeta muitas vezes a parte motora e outras vezes a parte cognitiva. Não é incomum o prejuízo da linguagem e da fala, eventualmente até da deglutição, o que muitas vezes faz com que toda a equipe de reabilitação precisa ser convocada. A equipe de fisioterapia, fonoaudiólogo, a equipe de nutrição, educação física, ou seja, o educador físico, pensando a médio e longo prazo, e a terapia ocupacional. Esses prejuízos são das coisas simples do dia a dia, né? Desde colocar uma camisa, abotoar um botão, segurar um copo, uma jarra, conseguir dar conta de usar um talher, além dos prejuízos também bem comuns, de tomar um banho sozinho, conseguir andar, ter o apoio das pernas, o equilíbrio. Muitas vezes esse prejuízo vem junto com uma situação muito particular, que é a espasticidade. A espasticidade é um problema motor, mas decorrente de uma situação neurológica. Então, o prejuízo de rigidez e bloqueio dos movimentos, associado às vezes com automatismos e certos espasmos, acarreta e dificulta cada vez mais as atividades do dia a dia desse paciente. E aí é nessa hora que a gente tem que lembrar o quanto que a mão, o cotovelo e o ombro estão restritos, por conta também da espasticidade. Não é à toa que esses pacientes sofrem, às vezes, do famoso ombro do hemiplégico. Por quê? Porque o ombro fica debilitado, esses músculos principais ficam em desuso e, a partir daí, com a espasticidade, a tendência do braço é fechar, junto com o cotovelo, com a mão e com os dedos. É nessa hora que o fisiatra, sem dúvida nenhuma, faz muita diferença. Então, os cuidados com as medicações específicas e, às vezes, até com toxina botulínica é fundamental para a gente ganhar um pouco mais de amplitude do movimento, fazer com que a reabilitação, junto com a equipe da fisioterapia, ganhe objetivos claros na evolução dos treinos e o paciente finalmente sinta que está conseguindo retomar algumas das tarefas tão básicas e fundamentais da nossa vida. Pessoal, essas foram algumas das palavras que eu imaginei em resumir uma situação complicada, que é o AVC, outras pessoas chamam de derrame cerebral, mas diante disso, mantenha sempre atualizado o sininho aqui do YouTube da nossa Associação Brasileira de Medicina Física e Reabilitação e acompanhe os próximos vídeos. Tenho certeza que vocês vão gostar dos nossos assuntos e do quanto a gente pode ajudar você e seus familiares. Valeu, até a próxima!